Meu nome é Aurélio Belas Lustosa, sou de Xambioá, Tocantins. Aí você me pergunta, onde é Xambioá? Xambioá é uma cidadezinha na beira do Rio Araguaia e na divisa com o Pará. Então, até um tempo desse, ela não tinha, assim, muita relevância, porque, assim, na verdade, ela teve relevância. Na época da Revolução de 62, de 69, ela, onde ficavam os guerrilheiros. Então, eles iam para a Serra das Andorinhas e alguns até brincavam comigo lá, né? Eu era novo. Então, aí teve toda aquela confusão e Xambioá apareceu de repente no mapa. Então, nós fomos para. Eu tinha já uma idade, 6, 8 anos. A gente foi para Araguaína, que é uma cidade grande na época, né, e ainda é, do Tocantins. E meu pai é filho de índio, Chavante, né? A minha mãe, na verdade, minha bisavó era índia. Meu pai era basicamente índio. Minha avó era índia, morava dentro do mato. E a minha mãe, descendente de italiano e português, branquinha. E meu pai, índio. E nasceu eu. É meio índio e meio índio. Então eu puxei só pro meu pai em relação a cor, sabe, o jeito, assim, mas com toda aquela coisa do italiano. E falo muito sobre canhão. Então, a minha família, nós somos 11 filhos. Meu pai era comerciante. Ele faleceu quando eu tinha 14 anos. E imagina, eu sou o quinto filho. E naquele tempo não tinha bem assim, a televisão, não tinha TV União, não tinha outras para poder ficar. E aí haja nascer menino, né? Todo ano nascia um. Então ainda tem mais 6 crianças depois de mim. Então imagina, eu 14 anos, minha mãe tinha uma criança até de 2 anos de idade. Então ela, até ele falecer, ele que era o provedor da casa, minha mãe era dona de casa, lógico, não tinha pessoas para cuidar da gente, só ela. Imagina cuidar de 11 filhos, né? Então meu pai já tinha falado que a única coisa que ele podia deixar pra gente era o estudo. E não dinheiro, a gente não tinha, né? Então, o estudo, que a gente se apegasse, ele ia fazer tudo que ele podia para dar estudo para os 11 filhos. Então, graças a Deus, ele mandou a gente para Belém do Pará, que era a cidade mais perto que tinha, lá de Araguaína. E fomos para lá. Começou minhas irmãs primeiro, depois eu fui. Eu sei que foi indo um por um. Então, assim, a gente não tinha oportunidade de fazer faculdade, de fazer vestibular e nem cursinho, assim. Era do terceiro ano, a gente já tinha obrigatoriamente que passar na faculdade, para a faculdade, no vestibular. Era a faculdade federal, né? E todo ano entrava um Lustosa lá. Então, todo mundo pensava que a gente tinha um monte de condições, mas a gente não tinha, a gente estudava em biblioteca, né? Todo mundo. E passava o dia todo estudando. Senão, minha mãe falava que, e meu pai, se a gente não passasse da primeira vez, tinha que voltar para a roça, né? Para Araguaína, Xambioá, para poder se virar por lá. E lógico, lá em Xambioá e Araguaína, ou você, naquele tempo, era fazendeiro, que no caso a gente não era, ou você tinha um barzinho ou uma loja de conveniências, né, que a gente chama hoje, antigamente era de miudezas, ia para lá fazer isso. Eu queria realmente fazer uma faculdade, eu sempre, todos os filhos, devido ao meu pai ser muito inteligente, minha mãe também, ele queria que a gente estudasse, então a gente foi criando aquela vontade de ler. E nós morávamos numa casa que era, na verdade, um corredor de 1,90 m de largura, bem comprido. Então, botava os beliches, né? 8 filhos, às vezes tinha 10 lá. E no corredorzinho até chegar
na cozinha, né, que também fazia parte desse corredor. A cama ficava aqui do lado, tinha uma passagemzinha assim de 40 centímetros, 60, e tinha um plástico separando para a gente conseguir dormir à noite, né? E quando estava estudando também, não incomodar os outros irmãos que estavam estudando também. E aí nós fomos desenvolvendo, minha mãe, meu pai já tinha falecido, né? Minha mãe começou a vender, comprava tecidos e roupas lá em Fortaleza, era bordado naquele tempo, estava bem em moda, e ela comprava, trazia nos ônibus de Fortaleza e vendia nos garimpos lá perto de Araguaína, tinha Serra da Mesa na época ainda, Serra da Mesa não, Serra Pelada, e tinha vários garimpos. Então ela pegava aqueles aviões que a gente chamava teco-teco, né, monomotor, e ia vender por lá. Pegava o ouro e vendia lá em Araguaína para as lojas, para os locais onde compravam, e com isso foi criando a gente. Lá em Belém, na época, não tinha verduras, não tinha essas coisas assim, né? A gente podia comprar, né? Então, o que a gente comia quase todo dia era cuscuz de manhã, cuscuz à noite, com leite, né? Tipo C. E na hora do almoço era ou a carne moída com as coisas que a mamãe mandava de Araguaína, verduras, essas coisas que não tinha em Belém, e ela mandava para nós pelos ônibus que chegavam lá, e o pessoal já conhecia minha mãe, né, a gente, e sabiam da nossa história, aí levavam e, assim, umas 3 vezes por semana a gente comia cérebro de boi, cozido, né, depois cozinhava, e cortava em pedacinhos, temperava e passava com cebola e tomate, porque era mais barato. Então, aí nós entramos na faculdade, eu comecei a vender livros lá, sabe, a se virar um pouco, e para poder ter um dinheirinho para sair, né? Para poder me divertir lá, ter uma vida também. Porque a gente só estudava, 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 e nunca fazia outra coisa além disso. Então eu passava o tempo inteiro aquela vontade de, quando eu já tinha entrado na faculdade, né, me formei com 21 anos, a gente ficava louco para chegar a julho, que era a nossa maior diversão, que era pegar as praias do Araguaia. Minha mãe mandava fazer uma barraca de palha, né, e levava a renca, né, aquele monte de menino para lá, e onde a gente passava 15 dias. Então esse foi, fora Belém, era o meu passeio mais longo. Aí foi passando o tempo na faculdade, todo mundo entrou, lá em Belém, ou depois que nós começamos a vir aqui para Brasília, quando nós formamos, primeiro veio minha irmã, porque aqui era uma cidade que oferecia oportunidades. Então, em 85, quando eu me formei, eu vim direto aqui para Brasília e comecei num consultório que eu trabalhava para outra pessoa e fazia plantão, né? Eu ficava lá no subsolo, dormia, e o pessoal chegava com dor de dente, né, para emergências, e eu cuidava naquele tempo já das emergências. Então, de dia também eu trabalhava no mesmo local, e foi passando-se os anos. Aí eu montei em 87 um consultório lá no Pio 10, na Asa Sul. Na verdade, quando foi montar lá, eu nem sabia, assim, eu tinha ido várias vezes assim, mas não tinha parado nunca na Asa Sul. Aí um dia eu vi lá escrito Setor Hospitalar Sul. Aí eu desci do ônibus, né, e fui ver o que era. Eu gostei de lá. Aí comecei a começar a minha vida, né. Então, eu pegava
aluguei um quarto ali na W3 e comecei a trabalhar. Montei o consultório, sempre investia. Na época, o carro usado era como se fosse uma poupança, porque naquela época a produção de carro não era suficiente. Aí eu comprava os carros, guardava esse carro e vendia para eu poder fazer cursos nos Estados Unidos, em Bauru e na Argentina, na época que começaram os implantes, em 88, né? Eu fui das primeiras turmas, vamos falar, da primeira leva de dentistas do Brasil a fazer implante lá fora e começar a fazer aqui no Brasil. Então, de vez em quando saía entrevistas comigo no Correio Brasiliense, em vários locais, para eu explicar o que era implante, porque ninguém sabia, assim. Era coisa nova, né? Uma coisa que ia botar dentro do osso, sabe? O pessoal perguntava se não dava câncer, que... Então a gente teve que quebrar essas barreiras, né? Porque só existia dentadura, prótese removível, sabe? Então... E aí chegou 91, quando eu parei totalmente de fazer aquelas próteses removíveis. Então em 91 eu já pensava, isso é o futuro, é o que eu quero proporcionar para as pessoas. Que eu nunca gostei de extrair dente. Eu sempre ficava pensando o que eu posso fazer para fazer essa pessoa sorrir. Porque eu acho, assim, sempre na minha cabeça eu pensava, poxa vida, o que diferencia muita gente do ser humano, a nossa espécie, das outras espécies de animais, primatas, é de sorrir, gargalhar, sabe, brincar, se divertir. E eu falei, não, eu tenho que pegar isso aí, sabe, eu tenho que, é, eu tenho que ajudar as pessoas. E quando foi preparar essas próteses removíveis, aquelas próteses de grampo, sabe, um dia eu estava num restaurante, aí estava bem no fundinho do restaurante, com os amigos, né, e aí chegou uma paciente que eu tinha colocado uma prótese removível o mais estético possível nela. E aí ela estava comendo lá uma salada, sabe? E eu só lembro que eu vi ela fazer, sabe? E sair correndo pro banheiro. Eu falei, ai meu Deus, a prótese saiu, ela ia engolindo. E aquilo me deixou muito constrangido. Ela não me viu, mas eu acompanhei toda aquela cena. Então eu parei de fazer removível, porque eu falei, poxa vida, eu não estou ajudando essas pessoas. E hoje já tem a condição que é o implante. Aí eu comecei a fazer os implantes, mas, né, eu também já era protético. Eu me tornei protético antes de ser dentista. E sabia fazer os dentes também no laboratório. Aí eu montei um laboratório, sabe, comecei a fazer toda a produção do início do planejamento, os implantes e os dentes. Isso era uma novidade, fazer tudo isso dentro do mesmo lugar. Aí foi passando o tempo, eu inaugurou o Centro Clínico Sul e eu fui a primeira pessoa a mudar para lá. E aí eu comecei a aumentar a clínica. Na época o meu sorriso era assim, porque os dentezinhos eram bem pequenininhos. Eu sou lá do Tocantins. Então, e eu tomava, minha mãe, antigamente as mães todas e pais, o filho tinha alguma infecção, dava tetraciclina para a gente tomar. Isso, dependendo da idade que você tinha, os dentes ficavam bem escuros, amarronzados, assim, sabe, horrível. E eu tenho também um negócio chamado bruxismo. Então eu comecei a desenvolver essa parte de estética pensando em mim também. Então eu tinha uma lista já de espera lá na minha clínica. Eu trabalhava sozinho, de 6 meses, sabe, porque eu consegui começar a dar para as pessoas, com o que tinha naquele tempo, um sorriso.
uma possibilidade de sorrir, de mastigar, sem usar uma prótese removível, uma dentadura, utilizando os implantes. E eu comecei a ensinar as pessoas, os outros dentistas que trabalhavam, comecei a contratar dentistas e comecei a ensiná-los a fazer aquilo que eu fazia. Então, eu fui e fiz meus dentes também. Aí eu comecei a fazer tudo aquilo que eu fazia pelos meus clientes. Eu comecei a sorrir alto, sabe? Sabe? Então, minha vida começou a mudar também. Porque eu poderia mostrar para as pessoas o que eu fazia. Então, o tempo foi passando e eu já tinha uma clínica bastante grande lá no Centro Clínico Sul. Mas eu sentia que eu podia mais ainda, sabe? Eu sentia que eu podia fazer mais coisas na odontologia. Eu já tinha centro cirúrgico lá, tudo. Aí eu tive a ideia de montar um local onde eu pudesse atender as pessoas da terceira idade, né? Meus velhinhos lá, que eu amo atendê-los. A gente atende pessoas de todas as idades, menos criança. E pessoas que queiram fazer facetas, sorriso, implante, todo o processo de beleza, estética e função. Então, mas eu gosto de atender esses meus velhinhos. E onde eu dou aquele aconchego, carinho e a possibilidade para eles de sorrir de novo, de se reintegrar com a família, a sociedade, sabe, de sorrir. Então, nós começamos a desenvolver essas idades. Então, lá em 91 eu tinha medo de fazer implante em pessoas com 56 anos, 58, porque naquele tempo, 58 anos já era, vamos falar, uma pessoa mais velha. Hoje uma pessoa de 50 anos é o trintão da década de 80, né? Então, hoje eu opero pessoas de 97 anos, já operei. O meu sonho é operar uma pessoa de 100 anos. Esse acho que vai ser o fechamento da minha profissão, sabe? Atender alguém centenário. E eu montei o Hospital Odontológico CIR, lá na QI 3, no Lago Sul. E é o primeiro hospital do Brasil, odontológico. Então, quando eu fui montar, eles perguntaram assim, mas não tem hospital odontológico? Como é que você vai montar um hospital odontológico? Eu respondi, olha, também não tinha faculdade, não tinha colégios, não tinha livros, não tinha leitura, não tinha escrita. E depois foi surgindo hospitais médicos, hospitais veterinários. Então, agora vai ter um hospital odontológico. E nós montamos esse hospital, que tem mais de 2.000 metros quadrados, e tem 2 salas cirúrgicas, mais de 15 consultórios, 22 na verdade. Nós temos um ateliê, hoje é como se fosse, comparando quando eu me formei, é como naquele tempo eu andasse a pé, e agora eu estou andando num avião totalmente autônomo e sem a gente poder mais pilotar, sabe? A gente não precisa mais estar naquela tensão de pilotando um avião. Então, hoje tudo é feito por um monte de robozinho lá no CIR, sabe? Eu faço todo o planejamento, tem sempre o ser humano por trás, né? Sempre o ser humano, mas quem faz os dentes são esses nossos robôs, os escaneamentos que nós fazemos na boca, e é algo bem grande, assim, talvez um dos maiores do mundo, o CIR, em termos de estrutura premium. E implantes também, quando eu comecei, era alguma coisa totalmente empírica. Hoje eu tenho equipamentos que a gente chama de implante navegável. Que é isso? É a gente fazer o implante, eu faço todo o planejamento antes, eu fico olhando numa tela e vou realizando um implante naquela posição ideal que eu determinei antes da cirurgia. Então eu consigo colocar na região exata que eu preciso.
Então, é isso que a odontologia fez, uma evolução muito grande. Acho que foi uma das áreas que mais cresceu com toda essa maravilha que é a tecnologia. Essas mudanças que tiveram no ano 2000 para cá. Então, hoje, nós dependemos, o CIR é totalmente tecnológico, sabe? Todos os nossos dentistas, eles são ultra especialistas, sabe? Tem várias especializações, mestrados, sabe? Então, eu também, eu fiz várias pós, sabe? Muitas. Fiz desde a prótese, especialização em implante, prótese, periodontia, radiologia. E por último agora eu fiz especialização em harmonização facial. Então, aí você pergunta, para que você fez harmonização facial? E eu fiz harmonização porque a gente que chega depois dos 40, 50, como eu, a gente começa a natureza cobrar o preço, né? Começa a gravidade entrar em ação e tudo vai caindo. E, é, e aí nós vamos, eu planejo os dentes e junto com isso eu coloco já os tecidos mole na posição. Por quê? Vamos falar, isso aqui, ó, da largura, da grossura de uma bochecha. O que segura isso aqui nessa posição do meu braço? Esse tecido mole, o osso. Então os dentes, ele é o osso da bochecha do lábio. E dependendo na posição que eu coloco esses dentes, eu consigo rejuvenescer a pessoa com os dentes. Depois ele só vai fazer o que é necessário para harmonização facial, que hoje é mais voltada para odontologia. Aí nós complementamos, lá no CIR tem uma estrutura de harmonização facial enorme, tá? É uma bem grande, com tudo que tem direito na tecnologia, todos os tipos de procedimento, mas também não faço nada que o paciente fica com aqueles lábios grandes demais, sabe? Nada que fuja da normalidade. Porque eu acho que o bonito é ser normal. Então vamos falar, o lábio está um pouquinho mais fino, faz só um pequeno preenchimento. Sabe, coisas muito sutis para a pessoa continuar sendo a mesma pessoa e não ter que, de repente, tirar nova identidade, um novo passaporte, porque muda tudo. Então a gente não pode mudar a pessoa, a gente tem que melhorar ela. E a odontologia hoje, as tecnologias que existem, permite isso. Uma pena que não esteja disponível para todos, porque é uma tecnologia muito cara. Mas, se Deus quiser, breve, todo mundo vai ter acesso, sabe? Todo mundo vai poder fazer alguma coisa para melhorar o mundo. E eu, como dentista, a arma que eu tenho para melhorar a vida das pessoas é fazer isso aqui, ó. Fazer elas sorrirem, sabe? Fazer gargalhadas, sabe? Sem precisar estar preocupado da dentadura cair, sem estar escandendo os dentes porque eles são escuros, são quebrados ou coisa parecida. Então, na verdade, eu falo que hoje eu não faço dentes. Eu mudo a vida da pessoa. Então, eu faço assim, uma mudança de 180 graus. Na vida da pessoa, ela passa a ter estima, uma autoestima, sabe? E ela passa a ter vontade de sorrir, de ir no restaurante, sabe? De estar mais em contato com a família. Vem gente de todo mundo, porque nós conseguimos um reconhecimento mundial em relação ao que fazemos. Então, também, voltando um pouquinho atrás, quando a gente estudava, né, nós somos a maior família de dentistas, de irmãos dentistas do mundo. Nós somos 10 irmãos dentistas. E a outra, a Áurea, que é a mais velha, ela é médica, ginecologista. Então, a gente até brinca lá, família que todo mundo é dentista. Então,
É mais ou menos isso, e a gente se diverte muito. A gente fez, realmente, acho que estava no sangue isso, apesar do meu pai e minha mãe serem comerciantes, cada um foi seguindo, nunca ninguém chegou a influenciar, porque ganha dinheiro, porque não sei o quê, porque ninguém ganhava dinheiro ainda, ninguém era formado. Então, hoje nós estamos aqui, já há mais de 30 anos em Brasília, é a cidade que eu amo, e é onde me deu a possibilidade de eu me tornar a pessoa que eu sou. E Bauru, São Paulo, Estados Unidos, todos os locais que eu fiz os cursos, lógico, eu tive que sacrificar alguma coisa, né? Então eu não saía muito, agora que eu estou podendo poder me divertir mais, mas sempre me dedicando à coisa que eu mais amo, que é fazer as pessoas felizes e elas poderem sorrir, se comunicar, mastigar, ir num restaurante, sorrir e ser feliz. É isso que eu faço. Então, vamos falar assim sobre os tratamentos que a gente realiza hoje lá no CIR. Então, hoje está muito em voga falar entre lente de contato, facetas de porcelana. Então, tem muita gente fazendo, né? Muitos dentistas, muitas pessoas que querem sorrir, querem se transformar numa pessoa mais feliz. Então, essas facetas é como se eu tirasse uma unha, o esmalte do dente, quando bem selecionado, esse paciente, a gente tira essa unha e coloca outra unha já com o formato que nós queremos. É como se fosse aquela unha de, acho que é silicone, né? Então, que as mulheres fazem muito, fica linda, né, por sinal. Minha namorada até me enganou uma vez falando que não é minha unha, né? Aí eu falei, mas tua unha é linda. E eu descobri depois que ela tinha feito. Eu falei, mas, fulana, você me falou que era sua. Ela falou, claro que é minha, eu comprei. Então é a mesma coisa das facetas. Lá no CIE eu não faço só 6 dentes, 8 dentes para uma pessoa para reabilitar ela. Porque normalmente quem procura para fazer uma reabilitação, fazer as facetas, as lentes, eu chamo de laminado cerâmico, a pessoa tem bruxismo, os dentes são curtos, sabe? Então são escurecidos. A gente faz, vamos falar que a gente faz 6 dentes. A gente viu na Copa, principalmente há 4 anos atrás, os jogadores sorrindo, né? E na hora que pegava de lado, estavam os dentes escuros e curtos. Então, eu não faço lá no CIE só 6, 8, eu não estou falando que é errado. Mas para alguém que tem bruxismo, para alguém que vai fazer os tratamentos, é bem claro, se tu pega nos dentes inferiores, você não coloca nada, e a pessoa já tem bruxismo, ela à noite ela arranja os dentes, a porcelana é mais dura do que a dentina. Então, quem que vai desgastar? A dentina, e cada dia aqueles dentes vão estar menores. Então, no CIR, eu só reabilito com todos os dentes. Eu determino a altura dos dentes que eram antigamente, coloco na posição ideal, faço esse tratamento em até 4 sessões, 4 dias. Pode ser, são todos os dentes em 4 dias. Às vezes, pessoas de outros países, outros estados que não têm tanto tempo, eu atendo à noite ou final de semana, muitas vezes em 2 sessões. Mas primeiro, para poder fazer isso, a gente faz o que a gente chama de engenharia reversa, que é o que? É o mock-up. Eu escaneio o paciente, vou lá, determino como vão ser os dentes daquela pessoa, analiso no computador, determino para os meus técnicos como vão ser os dentes. A gente trabalha dentro de um programa, num computador, um programa 3D, fazemos os dentes nesse programa 3D em cima do escaneamento que foi feito previamente do paciente, lá mesmo no CIR, imprimimos na impressora de altíssima resolução, produzido na Suíça,
e imprimimos isso aí e colocamos na boca do paciente. Então, esse paciente, ele vai ver como ele vai ficar antes de começar o tratamento. Por isso que é uma engenharia reversa. Eu mostro alguma coisa, eu desnudo todo o passado desses dentes e coloco ele como eles eram no início, ou até muito melhor do que eles eram, porque eu já faço na cor adequada, sabe, no formato adequado para aquele rosto, porque nós temos 3 tipos de rosto: o quadrado, o triangular e o redondo. Então, sempre para alguma coisa chamar atenção, eu tenho que saber que tipo de dente que eu vou colocar. Por exemplo, uma pessoa como eu, que tem um rosto mais redondinho, que eu fiz vários procedimentos de harmonização, né? Eu fiz os dentes, eu fiz bichectomia, fiz lipo de papada, botei um pouquinho de queixo que eu não tinha. Então, eu fiz várias coisas para me tornar mais feliz. Então, eu determino o tipo de dente, vamos falar. Rostinho redondo, eu não posso ter um dentinho redondo, porque não vai dar o contraste, porque a beleza tem que ter contraste. Então, eu coloco os dentes proporcionais para cada tipo de rosto e para cada pessoa. Eles são individualizados, não é mais aquela coisa que sabe, que era feito pelo protético antigamente, por mim até, e tudo igual basicamente. Então a gente chega e coloca os dentes individualizados. Depois disso, nós já temos todo aquele planejamento, e é só fazer os dentes na boca do paciente, faz os preparos, né? Tira as parte antiga que tinha, tudo que tinha antigo, cárie, sabe, faz antes uma limpeza bem feita, uma profilaxia. Nós aplicamos um botox, né, funcional, que a gente chama, para a pessoa que tem bruxismo, ela perder a força do masseter, né, que é esse músculo da mastigação, e ele ficar 40% a menos de potência. E essa pessoa vai se adaptar melhor nessa nova oclusão, nessa nova dimensão facial dos dentes. E lógico, com isso, como eu falei inicialmente, os dentes, eles são o osso da bochecha e dos lábios. Eu consigo já fazer aquela pessoa mudar, sabe, esteticamente. Não só os dentes, mas a face. E a faceta é isso. Eu acho que o tratamento estético, ele não é uma coisa parcial, sabe, na minha visão, lá no CIR. Ela é uma coisa total, ela não está independente, os dentes não estão independentes da face. Nós somos um todo, sabe, a gente não trata pedaços, sabe, a gente não trata só um pedacinho da estética, a gente tem que tratar como um todo. Nós temos que fazer a pessoa sair dali de dentro feliz, sabe, ela poder falar, eu estou feliz. Então é isso que eu acho que a tecnologia, o nosso tempo todas essas maravilhas que aconteceram na odontologia e na medicina, sabe, em tudo, na nossa vida do dia a dia, o telefone celular, sabe, todas essas coisas, a gente tem que, na odontologia, sair feliz dali, sorrindo. A gente tem que estar feliz com tantos problemas que a gente tem passado, sabe, Covid, sabe, essas coisas que foram desestruturando a gente, deixando a gente deprimido, sabe, sem felicidade, os contatos ficaram mais distantes. Imagina você voltar agora e mais bonito, mais feliz, sabe, que você se torna mais feliz depois dessa pandemia que está acabando, graças a Deus, sabe. Eu tenho medo de não fazer todas as coisas boas que eu penso para as pessoas, sabe? Eu tenho medo de não, assim, é só isso que eu sou sempre muito honesto, muito bem com a vida, sabe? Eu não engano ninguém. Eu tenho muito problema de não atender a expectativa que as pessoas depositam em mim. Então, sempre eu falo para as pessoas, sempre eu procuro entregar muito mais do que eu prometo.
E isso não é um medo, é um respeito, na verdade. Então eu não tenho medo. Eu tenho sempre aquele compromisso, esse compromisso de você sempre fazer o melhor para aquela pessoa, para aquela alma, para aquela pessoa que te procurou para mudar a vida dela. Então é isso que eu... Não é medo, é a responsabilidade. Eu queria falar para vocês que necessitam, sabe, de um sorriso, que queiram mudar a vida, sabe, com os dentes, com sua face. Vão lá no CIR, lá na QI 3, no Lago Sul. O telefone lá é 3365.000. E estamos lá de segunda a sexta em horário comercial para atender vocês e fazer essas mudanças que eu falei aqui. E vamos ser felizes, que está na hora. E lá eu ajudo vocês a serem felizes. E Brasília é uma cidade muito legal para se conhecer, sabe? É uma cidade tranquila, sabe? Eu tenho tudo, você não precisa sair lá do CIR, aqui em Brasília. Resolvemos tudo para você. E seja muito bem-vindo com a gente. Bem-vindo a Brasília, essa cidade maravilhosa que eu amo de coração.